Olá, você está no Viajando pelo Conhecimento. Veja, esqueça, sempre esteja conosco, esteja assistindo aí as nossas intervenções com você e lembre-se, todo sábado nós temos a nossa versão estendida, essa que você vai assistir agora, onde discutimos temas ao longo aí de um bom tempo, debatendo com você. E também temos as nossas inserções diárias, 2 minutos ao longo da programação, em que também debatemos um ou outro assunto com você. Hoje, eu e o professor Toniolo, né, vamos conversar... Como é que está você? Tudo bem? Vamos conversar a respeito de um assunto que às vezes pega, né? Pega muito, principalmente em tempos como nós estamos atuais, de crise econômica, né? Essas coisas todas e tal. E uma coisinha importante para nós conversarmos, até para abrir um pouco esse assunto, justamente sobre a crise de 29, mas não apenas sobre a crise de 29 em si, sobre esta crise de 29 e como ela, de certa forma, deu condições a que Getúlio Vargas chegasse ao poder, né? Aquele de que tanto se fala na política brasileira e que representa um marco, né? Justamente Getúlio. Então, a partir daí, a crise de 29 em si, uma crise que começa nos Estados Unidos, né? E que, por não se manter apenas nos Estados Unidos, acaba colocando o resto do mundo em crise. Uma crise que hoje alguns discutem se ela foi tão violenta ou não nos Estados Unidos quanto se coloca e tal, mas que representativamente foi no sentido de que levou muitas empresas à falência. Mas a partir daí, essa repercussão chegou ao Brasil, né? E acabou desestruturando aquilo que nós chamamos de Primeira República e que alguns também colocam como República Velha. Bom, Toniolo, a partir desse olhar, como nós podemos entender a chegada de Getúlio Vargas ao poder? Bem, a década de 20 é um período de efervescências, não só no Brasil como no mundo. É claro que isso vai refletir principalmente no Brasil, que tinha uma economia muito dependente, principalmente dos Estados Unidos, porque o principal produto brasileiro era o café, né? Mas cerca de 80% do que o Brasil vendia de café ia para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos para de comprar, recua, o Brasil começa a entrar em crise, né? Na final da década de 20, ainda existiam as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Que faziam aquele revezamento, Né? Política do café com leite. Isso. Só que daí a crise vai se aumentando, os protestos vão aumentando, classe operária também, o bloco operário e camponês aqui no Brasil também muito representativo, e começa-se um período realmente de crise e de... O pessoal reivindicava mudanças, né? Porque a crise, a miséria, ela faz com que a pessoa lute por mudanças. E naquele período se necessitava. E aí houve uma ajudinha de São Paulo para que essas mudanças ocorressem. São Paulo não poderia indicar o candidato a presidente. Quem iria indicar seria Minas Gerais. No entanto, São Paulo vai lá e indica Júlio Prestes. E isso ofende a República de Minas Gerais. Minas Gerais vai contra São Paulo nesse momento, mas São Paulo banca, né, a candidatura de Júlio Prestes e realmente ganha. Isso dentro de um contexto de preocupação, né? Porque São Paulo agora está sentindo a possibilidade de perder aquele poder que tinha nas mãos pelo enfraquecimento econômico por conta da crise. Exatamente. E aí leva a isso. Só que a industrialização na região de São Paulo, ela vinha crescendo. Modestamente em relação ao mundo, mas o Brasil ali tentava buscar uma industrialização, e era São Paulo. E São Paulo acreditava que eles seriam realmente o carro-chefe do Brasil. E realmente, na parte econômica, eles eram muito fortes, né? Tanto que o povo, né, paulista, logo no início da década de 30, se sentiu um pouco humilhado pela situação do Getúlio. Porque o Getúlio, quando chegou ao poder, ele se junta com as oligarquias de segunda grandeza, né? Ele vai lá, se junta com o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão, porque esses estados se sentiam prejudicados economicamente. Eles diziam, olha, o governo federal, ele incentiva muito a produção do café, a industrialização sempre para São Paulo, e nós aqui, né, sabe que no início do Brasil teve o ciclo da cana-de-açúcar, né, o algodão, e esses estados que tiveram importância econômica começavam a ficar de lado. Aí Getúlio Vargas dizia que se ele chegasse ao poder, ele ia redistribuir e o governo federal ia ter outras intenções. Só que São Paulo se achava, né, e realmente era o grande, né, polo já industrial do Brasil.
E aí começa uma resistência no início do governo Getúlio, que vai gerar lá em 1932, né, a grande revolta. E aí eles fazem uma campanha, né? Doe seu ouro para São Paulo. As pessoas tiravam a aliança. Já após a chegada de Getúlio ao poder, em 1930, com a Revolução. Isso pós, né? Mas aí a gente só mostrando assim, que o povo de São Paulo ele tinha essa característica. E São Paulo bancou, né, na época lá, a candidatura do Júlio Prestes. Claro, por causa do curral eleitoral, o voto do Cabresto, que é a política dos governadores existentes. O voto em aberto. O voto em aberto ganhou Júlio Prestes. Mas a partir do golpe entra Getúlio. Mas veja, seja Getúlio ou fosse Júlio Prestes que tivesse permanecido, ele teria que tomar algumas atitudes drásticas, porque a economia estava entrando em recessão, reflexo da crise de 29. Tanto que Getúlio, ao chegar ao poder, né, ele não deixa de lado o café. Não, ele tenta trazer junto, que até uma crítica que ele recebe, porque afinal de contas ele busca, mas ele sabe que economicamente o café é importante, ele tem que trazer junto. Desde 1830 o café toma a frente como principal produto econômico. E aí vai levando, tanto que quem estuda a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil, qual era o produto principal do Brasil? Continuava sendo o café. Só que com a crise, né, de 29, a venda do café em baixa, o que Getúlio fez? O Estado comprava sacas de café, destruía para que não baixasse o preço. Ou seja, era um apoio aos cafeicultores, que tinham grande força política, né? Só que também, Getúlio Vargas, nesse início, ele havia prometido que para esses outros estados ele ia distribuir um pouco a renda, né, incentivos do governo para esses locais. Só que aí o que acontece? Com a crise, falta dinheiro. Sim. Como que ele vai redistribuir o que já é pouco, né? Então, isso começa a complicar o governo Getúlio nesse primeiro momento do governo Getúlio. E aí, como você disse, né, e é importante que a gente perceba, né, Getúlio, ele toma o poder, né, porque quem foi eleito foi Júlio Prestes. E apesar de voto de Cabresto, curral eleitoral, voto aberto, estava ali, a Constituição foi cumprida. Sim. Isto é, ele foi eleito dentro da Constituição. E, no entanto, Getúlio toma o poder. Na verdade, a Revolução de 30, a gente pode chamar de golpe de 30, né? Porque, na verdade, Getúlio dá um golpe. E tanto isso tem a ver com outro aspecto também, que é o que você estava falando, da Revolta Constitucionalista de 32. Se nós pegarmos o nome, Revolta Constitucionalista, né? O que os paulistas estavam querendo? O cumprimento da Constituição, isto é, que estivesse como presidente quem realmente foi eleito, Júlio Prestes. Fosse cumprido o que está na Constituição. Exato, e não Getúlio. Tanto que em 34, Getúlio se apressa em ter uma nova Constituição que o legaliza no poder, não é verdade? Sim, de uma forma indireta, ele é legalizado no poder, iria até 38 no poder, né? Mas essa situação do início do governo Getúlio, ela é conturbada mesmo, né? Porque São Paulo fica com uma certa mágoa de Getúlio por esse golpe, né? Agora, é claro, é golpe ou é revolução, né? O que você vai dizer? Alguns colocam, claro que Getúlio chamava revolução, tanto que em 37, né, ele fala, consolidada a revolução, né, daqui. Não é. Um golpe. Alguns historiadores mais cautelosos chamam de movimento de 30, o que ocorreu em 1930 ali. Mas se você pegar o conceito de revolução, vamos lá, a partir de Florestan Fernandes ou de outros autores, não houve uma revolução, né? Mas houve, claro, uma modificação e ali algumas articulações feitas por Getúlio, que, como eu falei, se fosse Júlio Prestes, teria que fazer também. Que o que colabora em relação a isso também, né, é a simpatia que se tem por Getúlio. Com certeza. Né? Então, de uma certa forma, a historiografia busca suavizar e, a partir daí, usa a palavra revolução. Isso. Né? Mas não tem um outro nome para uma tomada de poder que não seja golpe. Que não seja golpe. Né? O que acontece? Já existiam algumas pesquisas eleitorais, né, que identificavam que a preferência de voto era Getúlio. Se a eleição fosse de uma maneira lícita, Getúlio teria ganho. Porque, veja, se ele não tivesse apoio popular, ele não tem como dar o golpe, né? Uma revolução, não existe revolução sem apoio popular, né? E não existe apoio popular sem propaganda. E propaganda o Getúlio sabia fazer. Ele tinha uma oratória muito boa, ele falava, ele discursava muito bem, ele utilizava da imprensa depois no seu governo. Isso foi muito marcante. Então, ali estava, né, embasado, caracterizado uma possibilidade de se dar esse golpe. Por quê? Por causa do apoio popular que Getúlio tinha junto às grandes camadas. Sim, e esse apoio popular, ele vai manter porque a Constituição
de 34, né, é a primeira Constituição brasileira em que não apenas elites vão participar da elaboração dessa Constituição, mas também a classe média, né, os trabalhadores de maneira geral, vão estar presentes participando. Tanto que um dos grandes pontos dessa Constituição é o ensino gratuito, né, que vai ser generalizado. Isso. A preocupação do Getúlio no ensino era muito grande. Ele trabalha muito com a questão educacional para valorizar a sua imagem, né? Tanto que ele tem um atrito com Plínio Salgado, né? Plínio Salgado, que é um integralista que queria ser o ministro da educação dele. Quando ele não coloca, bom, espera aí, mas nós estávamos combinados aí, né? Mas ele já tinha um plano para a educação. Né? O Plínio Salgado ele ia ser o ministro da educação dele, mexer com a questão educacional. Este que era o principal líder dos integralistas. Dos integralistas. Do Brasil, né? A tendência nazi-fascista dentro do Brasil. Né? E do governo Getúlio também, né? Então, mas a preocupação com a área educacional Getúlio sempre teve, né? Isso era uma coisa importante. Mas ele era muito carismático, né? Mesmo sendo um ditador, ele tinha a simpatia do povo. E esse é outro ponto importante, interessante a respeito de Getúlio, né? Porque Getúlio tinha uma certa simpatia, tanto que ele vai se tornar ditador, ele tinha uma certa simpatia pelos regimes totalitários europeus. Sim. Né? E, inclusive, ele recebe um apoio dos integralistas para chegar a ditador em 37. Né? Com certeza. Ele só deixa essa característica totalitária a partir lá de 1943, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, e aí não tem cabimento, né, nós entrarmos ao lado dos aliados e ele continuar sendo um ditador naquele momento. E aí ele começa a se afastar e mudar o discurso. Sim, ele já promete até eleições para final de 45, Sim, né? Só que não consegue chegar até lá. Né? É isso, que aí tem o queremismo, né, que eles queriam, mesmo grupos opositores ao Getúlio, queriam que ele fizesse essa abertura e coordenasse, né, a próxima eleição, mas não chegou. E interessante, um desses fatores que mostram a simpatia de Getúlio por esses regimes totalitários é a própria CLT, digamos assim, né? Porque a CLT é uma cópia da Carta del Lavoro de Mussolini em 1927. Exato, mas as características da Constituição também. Sim. Também elas tinham algumas características dessa simpatia. Porque a gente fala, não, teve participação do povo nessa Constituição, mas tudo sob controle. Tudo que ocorria no governo Getúlio tinha um controle muito grande do Estado. Né? Quando ele coloca os interventores nos estados, ele coloca alguém dele para vigiar. Né? Tanto que o Getúlio Vargas ele convida para chefiar a Revolução o Luiz Carlos Prestes. Mas Prestes não aceita, né? Prestes não. Que era buscando o apoio do movimento tenentista. Porque também existia nessa pesquisa de opinião ali que tu colocava que o Getúlio ele ganharia de Júlio Prestes, saía uma pesquisa que mais popular que Getúlio era Luiz Carlos Prestes. Mas Prestes dizia que não, o Getúlio não representava uma mudança significativa, não representava uma revolução, então não teria o apoio. E aí sofre todas as perseguições. Que, na verdade, haveria uma acomodação de elites, né? É isso que, no final das contas, nós teríamos. Uma acomodação de elites que estavam entrando no poder e aquelas que queriam entrar e aquelas que já estavam no poder. Exatamente. É como se fosse uma porta giratória, né? Parou ali, desce esse grupo e aí vai saindo. É um rearranjo que vai ocorrendo e que, infelizmente, isso no Brasil é bem costumeiro. Sim, e aí a gente percebe, né? Porque nós estávamos conversando antes, né? Antes de entrarmos no ar, nós estávamos justamente conversando sobre esse aspecto, né, de Getúlio, como ele conseguiu congregar forças a ponto de ficar 15 anos no poder, 15 anos direto e depois mais 3, ficando 18 anos. 18 anos. Não é qualquer político que dentro de uma república, né, consegue esta manutenção no poder que ele conseguiu. Com certeza. E ele é referência até hoje, né? Como as pessoas utilizam essa proximidade com Getúlio, né? Então Getúlio é referência. Gosta ou não gosta de Getúlio, nós devemos respeitá-lo. E nesse início da década de 30, durante a crise, ele foi muito articulado e conseguiu, pelo menos, equilibrar as contas, porque a situação econômica do Brasil ficou preocupante. Sim, exatamente. Bem, pessoal, conversamos aqui sobre Getúlio Vargas, um assunto muito interessante. Voltaremos a esse tema, né? Porque é um tema que muito longo, traz, né? E ele traz muita coisa, porque, sem dúvida, nós podemos falar na política brasileira em 2 períodos ainda, né? Antes de Getúlio e pós-Getúlio. Porque, como você disse, ainda muitos políticos até hoje
tentam se ligar à imagem de Getúlio, seja através de parentesco, seja através de tipo de formato político que opta por fazer, seja o que for, tentam se ligar a ele. Juscelino foi eleito pela proximidade de Getúlio. Exatamente. Um abraço, espero que você tenha gostado. Você esteve conosco no Viajando pelo Conhecimento. Bye, bye!